A Bahia perde um dos seus principais líderes religiosos, mas o seu legado está eternizado no seu projeto de amor ao próximo, fundado em 1952. Construída em uma área de 80 mil metros quadrados, a obra social Mansão do Caminho é um complexo educacional e assistencial que conta com uma infraestrutura completa. O local, cercado por uma imensa área verde, possui mais de 70 edificações, distribuídas entre ruas, bosques e praças, onde são atendidas cerca de 5.000 famílias de baixa renda que vêm em busca de auxílio material, educacional, saúde e espiritual. O projeto Mansão do Caminho desenvolve diversas atividades socioeducacionais e conta também com um centro médico e laboratório de análises clínicas. A Mansão do Caminho ainda dispõe de um centro cultural que tem como missão desenvolver ações que promovam conhecimento e aprimoramento de habilidades e competências para tornar seus alunos cidadãos ativos. Por tudo isso e muito mais, o médium Divaldo Franco merece todo o nosso reconhecimento e as nossas homenagens. Vida eterna ao projeto Mansão do Caminho. Divaldo, natural da cidade de Feira de Santana, publicou mais de 250 livros de mais de 200 autores espirituais. No dia 7 de setembro de 1947, ele fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção. Nos anos 2000, Divaldo apresentou o programa Presença Espírita pela Rádio Boa Nova, ao lado de Miguel de Jesus Sardano. Você está na Boa Nova com o programa Presença Espírita. Veja no companheiro, no filho doente, a sua oportunidade de sublimação. Também deixou mensagens inspiradas para os telespectadores da TV Mundo Maior. Segundo Allan Kardec, a doutrina espírita será, no futuro, aquela que vai iluminar as demais doutrinas religiosas espiritualistas. Porque o espiritismo possui tudo aquilo que falta às religiões. Quando uma religião diz que a alma imortal não tem os elementos básicos para demonstrá-lo, o espiritismo diz, e através dos fatos mediúnicos comprova, a imortalidade da alma. Aqui são filhos também. É que onde eu fui acolhida, amparada e recebi muito amor. É mais do que um pai. É tudo para mim. Isso aqui é uma pequena parcela dos 680 filhos que ele criou com todo amor. A gente acabou de chegar aqui na Mansão do Caminho. São 10h20 e as pessoas continuam chegando aqui para o velório de Divaldo Franco. Eu cheguei aqui com cerca de 3 anos. Nós éramos filhos, morávamos aqui, estudávamos aqui, brincávamos como criança. Hoje, infelizmente, as crianças não brincam como criança. E nós éramos crianças. E aí, pai? Eu vi você de manhã. São esses filhos de Divaldo e de Nilson, né, das tias que nos criaram com tanto amor, com tanto carinho. Isso aqui é uma pequena parcela dos 680 filhos que ele criou com todo amor. Estamos na Mansão do Caminho, centro espírita e obra social fundado nos anos 50 pelos amigos Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira. No dia do velório de Divaldo, é hora de um reencontro entre as crianças que foram abandonadas pelos pais e cresceram no local. Até os anos 90, 685 crianças cresceram na Mansão do Caminho, que começou na Barão de Cotegipe e migrou para Pau da Lima quando o bairro era bem diferente. Aqui em Pau da Lima era um bairro muito distante do centro da cidade, né, da calçada, por exemplo. Só tinha uma via, a Estrada Velha do aeroporto, que ligava a cidade ao aeroporto. E aqui o bairro era uma casa aqui e outra ali, e nós aqui dentro. Aqui não existia ainda os muros, eram cercas de arame farpados com madeira, que foi um trabalho realmente árduo para chegar ao que a gente está vendo hoje aqui.
Depois que vieram as máquinas, com algumas instituições ajudando essa casa, para poder chegar a essa cidade aqui enterrada dentro do bairro de Pau da Lima, que no passado foi considerado esse bairro aqui como o bairro mais violento de Salvador. Nós fomos recebidos numa época, né, lá na década ainda de 60, e de lá para cá, né, tivemos uma vida aqui, podemos dizer, de privilégio, né, porque vivemos dentro desse paraíso aqui, que é a instituição hoje, já configurada. Tivemos aqui as mães substitutas, né, e com a presença de Divaldo e Nilson, que eram os responsáveis, os fundadores, que fizeram o papel de pai para todos nós, né? Diga-se de passagem, os melhores pais que muitas pessoas gostariam de ter. Quando as primeiras crianças chegaram à Mansão do Caminho, Salvador tinha mais ou menos 650 mil habitantes, a maioria deles concentrados no centro. Áreas periféricas, como o Pau da Lima, sequer tinham eletricidade e saneamento básico. A adoção no Brasil ainda era pouco regulamentada e o Estado nem sempre assumia a responsabilidade por crianças abandonadas, que ou acabavam em adoções informais, muitas vezes servindo como empregadas domésticas, ou em instituições. A Mansão do Caminho cresceu à medida que mais crianças eram acolhidas, a demanda por atendimento social aumentava e Divaldo ganhava popularidade no país. Eu nasci no bairro do Uruguai, minha família morou em casa de palafita e eu era a filha caçula de 8 irmãos, nos quais todos hoje vivem confortavelmente, embora passassem por algumas dificuldades nas quais eu não experienciei por ter vivido aqui na Mansão do Caminho. Eu cheguei aqui na Mansão do Caminho aos 4 anos de idade e permaneci até os 21, quando saí ao passar em um concurso público na área da saúde e atualmente trabalho em um hospital público, em um grande hospital público de Salvador, mas continuo fazendo trabalhos voluntários na Mansão do Caminho. Você considera Divaldo Franco um pai ou ele tem outra posição na sua vida? Ele é o amor da minha vida. É mais do que um pai. É tudo pra mim. Desculpa. Doutora, obrigada, viu? Obrigada. São todas tias e voluntários da instituição. Tia Rose. A gente chama todo mundo de tia porque desde pequena aqui a gente, né, conheceu todo mundo, que os amigos do tio Divaldo que começaram isso aqui com ele, essa instituição, quando era um sítio ainda, e aí transformou, né, nesse oásis, nesse lugar de paz, de harmonia, de muito amor. As tias são mulheres voluntárias que moravam na mansão ou que ajudavam esporadicamente na educação das crianças. É interessante perceber como até hoje, independentemente da idade, a gente via as pessoas cumprimentando voluntários mais velhos como tios e tias. Esses tios e tias geralmente são pessoas de famílias mais abastadas da cidade e que doam ao projeto. Eu cheguei aqui com 4 anos, saí com 21 e retornei há 23 anos atrás como funcionária. Eu fui recebida ali naquelas mesas, né, onde o juizado de menores me entregou, eu e minha irmã com 2 anos, eu com 4. Eu não esqueço, é uma imagem que nunca saiu da minha mente e guardo até hoje. Onde eu for, com quem esteja, eu sempre conto a minha história. Como eu cheguei aqui, né, eu tenho 9 irmãos parte de pai, que eu não conheço. Na época, meu pai faleceu, minha madrasta alegou que não teria condições de criar 11 filhos, que era eu e minha irmã, e entregou no juizado de menores. Dou graças a Deus que isso foi uma bênção na minha vida. A gente está aqui na casa número 15. Essa foi a primeira casa construída na Mansão do Caminho. Foi a primeira casa onde Divaldo Franco morou. E foi uma casa por onde passaram várias crianças, entre elas Eliana, com quem a gente já conversou. Aqui é a sala, né? Nós tínhamos todo o conforto, né? Uma casa bem arrumada, sempre dedicada, com 2 quartos, banheiro, né? Aqui era um quarto onde tinha um beliche, que eram uns 4, né, 5. Tinha o beliche, uma cama e o guarda-roupa. Tudo nesse quarto. Depois, com o passar dos anos, que quando a gente saiu, e aqui é o quarto, os aposentos de tia Dilma, né? Adaptado para ela, para a idade, né? Banheiro bem arrumadinho, a suíte.
que ela mesma reformou sem tirar um centavo da mansão, do próprio salário. Ela que fez toda... Tia Dilma é uma das tias, como as outras, sempre contribuiu, mesmo morando aqui, é voluntária. Dilma é uma professora aposentada que mora na Mansão do Caminho há 60 anos. Ela é uma das 2 tias que ainda vivem no local. Não se casou, nem teve filhos biológicos, mas educou 5 meninas. Não era orfanato, porque orfanato vestia tudo igual, né? As roupinhas assim. Aqui ninguém, era como se fosse um lar mesmo. Então a gente dava educação, uma educação. Eu fazia banca, eu era diretora aí. Minhas filhas que estavam na escola, eu fazia banca aqui de noite, com elas, para estudar e para a escola. Quer dizer, a gente funcionava como mãe. A responsabilidade de limpar, bem lavar, bem vestidinha, tudo direito, porque tio Divaldo, nisso ele era exigente. Deram trabalho como toda criança dá, mas aprendi a ter paciência, ter tolerância. E foi o trabalho edificante na minha vida. Eu sou professora de biologia e gosto muito de gente, de aluno, de criança. E isso formou a minha vida. As casas-lares foram desativadas nos anos 90, enquanto o Brasil passava por uma série de mudanças no acolhimento a crianças após a promulgação do ECA. A maior parte dessas estruturas, na Mansão do Caminho, foi transformada em centros de serviços, como de psicologia, biblioteca e outros espaços. Agora você para bem, minha filha, eu fico admirada que 2 jovens como ele e tio Nilson construir numa encarnação só isso aqui que ele construiu. Porque aqui é um bairro dentro de outro bairro. Tem creche, tem jardim, tem 1º grau completo, primário e ginásio, já tem o 2º grau, tem oficina para os meninos para passar o dia todo, come professor aqui, come criança. Ele disse que ia desencarnar e voltar correndo para abrir uma faculdade aqui no Povo Livre, não foi? A intenção dele é essa, a intenção. Agora chegando lá... Então é um vazio para mim, para muita gente, e eu sei que outras pessoas vão chegar para poder não preencher o vazio que ele vai deixar, mas para poder ajudar a essas pessoas que provavelmente vão necessitar. Queremos dizer-te que amamos a vida, que para nós é bela e consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que vivem na escuridão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova voltarão a escutar. Muito obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que legisla,
que trauteia uma canção e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia, não cantam de noite, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que enxugam as lágrimas das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, ou é uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.